A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje, 10 de março de 2023, 8 horas e 37 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos, em especial ao Dr. Gabriel, que está presente para fazer a sustentação oral da contribuinte BDF Nívia. Obrigado pela presença também do representante fiscal, Dr. Rodolfo, Dr. Rafael, os julgadores Dr. Rafael, Dr. Walter e Dr. Carlos. Peço para que todos acessem o primeiro processo, BDF Nívia Limitada, AIM 4-143-234, processo de minha relatoria. Vou passar o relato da acusação e eu já abro para sustentação oral, tá? O AIM descreve a acusação de crédito indevido. Seguintes termos: creditou-se indevidamente de ICMS no montante de tanto, em virtude de lançamento dos livros de registro de apuração do ICMS, registro da EFD do SPED, de outros créditos referentes material de merchandising. Créditos esses transportados para o campo 057 da GIA do mencionado período. O contribuinte foi devidamente notificado a apresentar as justificativas e fundamentações para tais creditamentos. Entretanto, emitiu declaração com resposta evasiva, desprovida de qualquer comprovação. A infração é devidamente comprovada pelas cópias de demonstrativos e relatório circunstanciado, tá? Deixa eu só... Então, só fazer uma... Antes de fazer a sustentação oral, vou fazer a acusação. A acusação é uma acusação só de crédito indevido, tá? Materiais de merchandising. O contribuinte está sendo acusada desse crédito que, segundo o fisco, não poderia haver aproveitamento de crédito desse material que foi disponibilizado aos clientes. Fica à vontade, doutor Gabriel. Obrigado, doutor Silvio. Inicialmente, eu cumprimento a todos os presentes, julgadores, demais colegas. Como bem mencionado, trata-se de auto de infração lavrado em razão do suposto creditamento indevido em relação a mercadorias, que são chamadas mercadorias de merchandising, que são, eu acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de ir em farmácia ou supermercado e ver aqueles expositores, aqueles folders, aquelas gôndolas onde ficam expostos os produtos. Então a gente aqui não está falando de fato dos produtos em si, mas aqueles expositores que têm o objetivo de tão somente dar maior visibilidade, maior exposição aos produtos da Nivea. Esses produtos, pela operação realizada pela empresa, a empresa conta com um parceiro logístico. E com base na existência desse parceiro logístico, existe uma decisão normativa 05 de 2015 que fala que nas operações em que existem parceiro logístico, inicialmente a mercadoria são remetidas do fornecedor diretamente para esse parceiro logístico. Então não há efetivo ingresso desses produtos no estabelecimento da Nivea. Quando o fornecedor faz uma arremessa direto para esse parceiro logístico, ele emite uma nota fiscal sem destaque do imposto e, para a Nivea, ele faz uma remessa simbólica com destaque do ICMS. Em seguida, quando dá essa entrada simbólica no estabelecimento da empresa, de fato, a empresa registra esses produtos como de uso e consumo. Só que esses produtos são inicialmente utilizados como uso e consumo, e no segundo momento, também por previsão da decisão normativa 5 de 2015, a empresa é obrigada a emitir uma nota fiscal de remessa simbólica para esse operador logístico com destaque do imposto. Então, a gente está falando de uma operação em que há, embora os produtos sejam produtos apenas de merchandising, há entrada de mercadoria simbólica com destaque do imposto e uma outra operação de remessa dessas mercadorias também simbólica, também com destaque do imposto. E nessa operação, a fiscalização entendeu que, ao a empresa remeter essa mercadoria ao seu operador logístico para ser distribuído nos supermercados,
ela não poderia aproveitar esses créditos, dessa operação. E o que foi apresentado, em primeira instância e reiterado, em sede de recurso ordinário, é que a autuação trata-se de verdadeira ofensa ao princípio da não cumulatividade, uma vez que, embora no primeiro momento, esses produtos sejam tratados como de uso e consumo, né, por previsão da própria, do entendimento da Secretaria de Fazenda, esses produtos deve haver o destaque no primeira operação e também o destaque no segundo. Se eu se eu não posso acreditar daquilo que deu do ICMS, aquilo que deu entrada no meu estabelecimento, eu estou ferindo o princípio da não cumulatividade, que prevê que será direito do contribuinte, descontar da operação daquilo que já foi pago na operação antecedente, desculpa. Eh, e nesse caso, foi exatamente isso que aconteceu. A empresa apurou extemporaneamente créditos, porque realmente, inicialmente, esses produtos são registrados como de uso e consumo e não poderiam, eh, aproveitar créditos com base no artigo 66, inciso 5 do RCMS, mas no segundo momento, quando esses produtos são de fato remetidos para o cliente, a empresa aproveita o crédito extemporaneamente com base no parágrafo 3º do artigo 66 do regulamento do ICMS. E foi nesse momento que houve a autuação, porque a fiscalização entendeu que, de fato, a empresa não poderia ter aproveitado esses créditos temporâneos. O que a gente demonstrou é que a autuação é uma autuação ilegítima, justamente por ela ofender o princípio da não cumulatividade e também por isso ser contraditório até ao próprio regramento, ao próprio entendimento proferido pela Secretaria da Fazenda, tanto na decisão normativa 5 de 2015 e também na resposta à consulta, só me permite ver o número aqui, 21.930 de 2020, que a Secretaria de Fazenda reforça que nessas operações envolvendo, expositores, folders, gôndolas, de produtos que não são de fato produto, mas sim, expositores, eles devem observar o regramento da portaria da Decisão Normativa 5 de 2015 e não da Decisão Normativa 4 de 2015, que foi adotada como fundamento na decisão recorrida, justamente porque eles não tratam de impressos publicitários, mas sim são, vamos dizer, expositores publicitários, visam simplesmente dar maior visibilidade aos produtos. Então, a fiscalização glosou mais de 1.200.000, 1.200.000 de créditos desse imposto, o que denota a fragilidade da autuação nesse caso. Outro ponto relevante é que, embora a Secretaria da Fazenda tenha o entendimento que essas operações de produtos de marketing não sejam, objeto de tributação, por outro lado, ela fala que a decisão normativa deve observar a decisão normativa 5 de 2015, que trata que essas operações devem haver destaque do imposto. A autuação se torna completamente absurda, porque por um instante, a Secretaria da Fazenda aponta que, de fato, deve haver o destaque nas operações, mas por outro lado ela fala que essas operações não devem ser tributadas. Então o procedimento realizado pela empresa foi justamente cumprir aquilo que está no entendimento da Secretaria de Fazenda, o que é tornar nulo, tornar zerada aquela tributação, porque eu recebi as mercadorias com destaque, dei saída aos meus clientes também com o destaque e aproveitei crédito. Ou seja, a operação realizada pela empresa tinha como base zerar a tributação sobre aquelas operações, justamente porque em 2 oportunidades, por exemplo, em resposta à consulta tributária 3.800, de 2014 e 3.363 de 2014, a Secretaria de Fazenda reforçou que essas operações não devem ser tributadas, justamente porque esses produtos não têm valor de mercância, esses são produtos que são comercializados tão somente para dar maior visibilidade aos produtos. Então, se por um momento
você fala que eu devo destacar, a decisão, 5 de 2000 decisão normativa 5 de 2014, fala que essas operações devem haver destaque, e por um outro lado, a própria Secretaria da Fazenda fala que essas operações não devem ser tributadas, por óbvio, deve ser reconhecido ao contribuinte o direito de aproveitar créditos até para zerar essa tributação. Porque se de um lado eu recebo, o produto com destaque do imposto, por um entendimento da Secretaria da Fazenda, se eu não puder aproveitar créditos na saída, eu vou estar, tornando a operação tributada, e não é o entendimento da própria Fazenda. Então, esses pontos. Outro ponto que a gente gostaria de destacar, que em 2006, a empresa realizou um outro procedimento, em vez de apurar crédito espontâneo, ela estornou na saída desses valores, e ela foi autuada. E naquela autuação de 2006, entendeu-se que, na realidade, a empresa teria agido de forma teria infringido a legislação, porque, de fato, ela deveria ter aproveitado crédito temporâneo com base no artigo 66, parágrafo 3º do RCMS. Ou seja, no primeiro momento eu sou autuado porque eu agi de uma forma que seria contrária à legislação, é indicado um caminho que deve ser seguido, a empresa segue aquele caminho e ela é autuada novamente, assim, torna ainda mais absurda a autuação em comento, assim. Ele fere o princípio da não posicionamento contraditório da própria fazenda, porque no momento autua por um entendimento, e no momento seguinte, em que o contribuinte age daquela forma que foi delimitada, ele é autuado novamente. O que que a nossa pergunta foi como que a empresa deve fazer, já que eu tenho que destacar o imposto na operação por uma decisão normativa, e no segundo momento a própria Cefaz fala que essa operação não é tributável. Como que eu vou zerar esse crédito, se eu não posso tomar crédito, se eu não posso estornar? Assim, o contribuinte fica, de certa forma, de mãos atadas, porque ele agiu de boa fé em seguir aquilo que foi decidido no primeiro momento, aquilo que está previsto na legislação, e mesmo assim é autuado. Então, a gente pede que seja reconhecida a insubsistência da autuação, que seja integralmente cancelada, em observância ao princípio da não cumulatividade, em observância aos entendimentos proferidos pela própria Secretaria da Fazenda, sobre o assunto. E caso ainda entenda que a empresa tenha agido com alguma infração, que seja aplicado o artigo 92, da Lei 6374 de 89, que fala da relevação das multas, já que, no caso, o contribuinte agiu de boa fé, seguiu aquilo que já tinha sido decidido anteriormente nas mesmas operações, inclusive pelo TIT, e agiu com base naquilo que está previsto nas decisões normativas e nas respostas à consulta. Então, é isso, a gente pede que seja dado provimento ao recurso para que seja integralmente cancelada a autuação. Eu agradeço pela disponibilidade de ouvir. Obrigado, doutor Gabriel. Vou passar a leitura do voto, ele já estava disponível. Continuando, a partir do item 5. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Campinas, que manteve integralmente a acusação de crédito devido de CMS. No apelo recursal, a recorrente explica a atividade desenvolvida, a destinação dos produtos e o tratamento tributário, como se extrai do recurso. Vejamos. Diz a recorrente no recurso, né? Tem como atividade principal a comercialização de produtos de higiene pessoal e perfumaria em geral, como sabonetes, desodorantes, cremes de barbear, cremes hidratantes, entre outros, como da conhecida marca Nivea, produto Nivea, possuindo filiais no estado de São Paulo, entre as quais o estabelecimento autuado. No desenvolvimento de suas atividades, a recorrente adquire diversos materiais promocionais de merchandising, utilizado para divulgação dos produtos Nivea nos estabelecimentos comerciais. Como se vê das imagens acima, os materiais promocionais consistem basicamente em ferramentas de merchandising, que asseguram uma maior exposição dos produtos Nivea, realçando a sua apresentação aos consumidores por meio de expositores, display, gôndolas, entre outros, nos principais pontos de vendas,
tais como farmácias e supermercados. A recorrente trata os materiais de merchandising como bens de uso-consumo e, portanto, a sua aquisição é feita em um primeiro momento, sem aproveitamento do crédito ICMS, nos termos do artigo 66, inciso 5 do RICMES. Por uma questão logística, esses materiais não ingressam fisicamente no estabelecimento autuado e são remetidos diretamente do fornecedor para armazenamento no estabelecimento do parceiro logístico da recorrente, o qual se encarrega de realizar a posterior distribuição desse material aos pontos de venda. Vale ressaltar que a recorrente observa todos os procedimentos previstos na decisão normativa CAT 5 de 2015. Quanto ao armazenamento e distribuição dos materiais publicitários por meio de operadores logísticos. Continuo no meu voto. Então, essa aqui, eu transcrevi parte do recurso ordinário que foi abordado em sustentação oral pelo patrono. Continuo no meu voto. Ainda explica que o crédito lançado na escrita fiscal é extemporâneo, pois o aproveitamento do crédito ocorreu quando o bem adquirido é distribuído aos clientes, tendo em vista, segundo a autuada, que as operações destinadas aos clientes são tributadas. No recurso, a autuada transcreve a resposta à consulta tributária 17816 de 31 de 8 de 2018 e destaca o trecho 8.1 da resposta à consulta para concluir que o tratamento tributário se amolda aos brindes. Vejamos. Vou passar a leitura de parte do recurso. Trechos. 8.1. Isto porque os materiais publicitários que oferecem, a despeito de mensagem publicitária neles estampada, utilidade adicional em benefício exclusivo do destinatário, não podem ser considerados impressos personalizados, nos termos da decisão normativa CAT 04/2015. Além disso, a referida decisão normativa CAT 04/2015 requer, para que o material publicitário seja considerado impresso personalizado, que seja confeccionado em materiais simples e de baixo valor. Ocorre que, via de regra, display e gôndolas são confeccionados em materiais mais sofisticados e resistentes, concedendo utilidade adicional em benefício do destinatário, além da mensagem publicitária estampada. É nessa linha que esta consultoria tributária tem adotado o entendimento de que, em regra, displays e gôndolas não se classificam como materiais publicitários na categoria de impressos personalizados, devendo, nesses casos, ser adotado o tratamento tributário previsto para distribuição de brindes, conforme artigo 456 do RICMES, combinado com o item 8 da decisão normativa CAT 05 de 2015. Continua a contribuinte no seu recurso. Como se vê, ao contrário do que afirma a decisão recorrida, a Cefaz entende que os materiais publicitários, como displays e gôndolas, como é o caso dos produtos objeto do auto de infração, devem obedecer o tratamento previsto da decisão normativa CAT 05 de 2015. Continuo no meu voto. Ao analisar os autos, concluo que a resposta à consulta 17816 de 31 de 8 de 2018, citada no apelo recursal para amparar o direito ao crédito, não se ocorre autuada. Os bens adquiridos se amoldam nos termos da decisão normativa CAT 05 de 2015, na espécie impresso personalizado. Eu acho que eu citei a decisão normativa CAT. Errado, peraí. Decisão normativa CAT 04 de 2015, tá? Deixa eu só lá. Na espécie impresso personalizado e não brinde. Como mencionado no apelo recursal, os bens adquiridos são, abre aspas, os materiais promocionais consistem basicamente em ferramentas de merchandising que asseguram maior exposição dos produtos Nivea, realçando a sua presença aos consumidores por meio de expositores, display e gôndolas, entre outros, nos principais pontos de venda, tais como farmácias e supermercados. A resposta à consulta 1786 de 31 de 8 de 2018, transcrita acima, menciona expressamente que a referida decisão CAT
04/2015 requer para que o material publicitário seja considerado impresso personalizado, que seja confeccionado em materiais simples e de baixo valor. Ocorre que, via de regra, displays e gôndolas são confeccionados em materiais mais sofisticados e resistentes, concedendo utilidade adicional em benefício do destinatário, além da mensagem publicitária estampada. Continuo no meu voto. As notas fiscais trazidas na defesa demonstram que os materiais são simples, de baixo valor. Cito a exemplo a nota fiscal número juntada às folhas 180. A NFE é de R$ 9.591,75 e contém a quantidade de 350 kit placas móveis viradas, ou seja, o valor unitário é de R$ 27,40. A NFE de folha 182 informa que os produtos bandeja Creme Care têm o valor unitário de R$ 32,02. A NFE de folha 184 informa que os produtos item 00140 Display Mini Body têm o valor unitário de R$ 438,10. Assim, as notas fiscais eletrônicas trazidas na defesa demonstram claramente que os produtos mercadorias não, abre aspas, são confeccionados em materiais mais sofisticados e resistentes, como mencionado na resposta à consulta 1786 de 31/8/2018. Infere-se, portanto, que não se pode adotar o tratamento tributário de brindes, como defendido pela autuada. A tese defendida de que o tratamento do crédito extemporâneo, que se trata de crédito extemporâneo, não pode ser aceita. A legislação não permite o crédito das mercadorias adquiridas e as respectivas saídas para os clientes não são tributadas. Ainda, não se pode convalidar o crédito sob o argumento de que a saída foi tributada. Isto porque a legislação dispõe sobre o procedimento próprio em caso de destaque indevido do ICMS na operação. O princípio da não cumulatividade não convalida o crédito, pois, como dito anteriormente, a operação subsequente não é tributada. E mais, a legislação não aproveita o crédito. A recorrente alega comportamento contraditório do fisco na lavratura deste AIM em relação ao AIM 3047-460, dígito 7. Sem razão, o relato infracional do AIM 3047-460, dígito 7, transcrito no apelo recursal, às folhas 326, informa que a acusação de crédito devido tem origem em estorno indevido relativo, abre aspas, saída de mercadoria tributada. No caso dos autos, o crédito tem origem na constatação de que as mercadorias não dão direito ao crédito. Atente-se que, em ambos os casos, se houve destaque indevido, a autuada deveria adotar o procedimento próprio descrito na legislação para a restituição do ICMS destacado indevidamente. No entanto, no AIM 3047-460, dígito 7, decidiu estornar o débito e, nestes autos, promover o crédito quando da saída que foi indevidamente tributada. Registre-se que a recorrente tem conhecimento de que não incide ICMS na saída das mercadorias, pois no apelo recursal, as folhas 329, cita respostas às consultas tributárias em que se identifica a não incidência do imposto na saída para seus clientes. A relevação da multa com fundamento do artigo 527-A do RICBS não pode ser acolhida, tendo em vista que a conduta infracional implicou em falta de pagamento de imposto. O argumento de que não houve prejuízo, considerando que o crédito teria o condão de compensar o débito da saída, não pode ser aceito para a incidência da benesse do artigo 527-A do RICBS. Como mencionado, há procedimento próprio na legislação para compensar o destaque indevido no documento fiscal. Ademais, o procedimento impõe a prova de que o destinatário não se aproveitou do crédito, pois o destaque indevido, por vezes, leva o destinatário à conduta de crédito devido, o que presume existência de prejuízo ao erário. Além de que o AFR, na manifestação fiscal, informa que o valor destacado das notas fiscais é inferior ao creditário. Diz o AFR, no item 3.4 da manifestação fiscal. Mesmo assim, o total do imposto destacado das notas fiscais anexadas aos autos, páginas 180 a 239, que monta R$ 209.008,33, conforme planilha 1, anexa ao final desta, não guarda consonância com o montante do crédito indevido apropriado, no montante de R$ 1.204.827,92. Continuo no meu voto.
A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhido. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo. Multa é sanção por descumprimento legal. Ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente e válida sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13.457. Por turno, destaco as considerações do AFR sobre a matéria, tendo em vista que essas reduções legais da multa, que pode chegar a 90% de desconto. Transcrevo a manifestação do AFR em relação à multa e continuo no meu voto. Tendo em vista a manifestação da DRF de folhas tais, limita os juros incidentes no crédito tributário lançado do AIM inicial à taxa Selic, dada a recente revisão da súmula 10 de 2017 desse tribunal, que assim dispõe. Transcrevo a súmula e finalizo. Ante exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para limitar os juros de mora e os incidentes na atualização da base de cálculo da multa à taxa Selic nos termos da súmula 10/2017 desse tribunal que foi revisado. Só vou fazer a gravação do voto aqui, eu já abro para... enquanto isso, eu já abro para discussão. Fica à vontade. Presidente, Pois não, doutor. é só para dizer que acompanho o voto do relator e em respeito ao doutor patrono, né, fez uma boa sustentação oral. É só para informar que o procedimento fiscal foi equivocado, né? Se não há incidência, eu não tenho que fazer apropriação de crédito extemporâneo, e sim eu teria que fazer uma repetição de indébito, e se o fisco permite, né, o aproveitamento na escrita fiscal, tem uma legislação própria até o limite de 50 UFESPs, né, só para constar isso, porque, presidente, quando o advogado fez a sustentação oral, quase me convenceu, mas aí o voto do presidente está muito bem elaborado, né? Dentro dos procedimentos de escrituração fiscal, existe uma série de equívocos, né? Então, se a gente diz, não, uma questão de neutralidade fiscal, não aconteceu nada, mas, na verdade, o procedimento está bem equivocado mesmo. Então, acompanho o relator integralmente. Obrigado. Ok, obrigado. Alguém mais quer se manifestar? Vou encerrar os debates e passar a votação. Deixa eu só vou pedir um minuto aqui, porque eu tinha alterado para a decisão normativa CAT da leitura, e eu acho que eu acabei me confundindo aqui. Só um minuto. Só um minuto, eu vou reabrir os debates. Eu coloquei errado aqui, alterei o voto e está errado. Peraí. Confirmar a presença e passar a votação novamente.
Gabriel, a decisão foi unânime pela manutenção da acusação e limitação dos juros nos termos da manifestação da DRF, tá? Em relação à limitação dos juros da taxa Selic. Então, por isso foi parcial provimento ao recurso ordinário. Muito obrigado. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia para todos, bom trabalho, bom final de semana. Obrigado. Passar ao processo o retorno de vista, processo da iShop Maxion, IM 442.765. Esse processo, Dr. Walter tinha levado ele em vista em relação ao material de aproveitamento do crédito, né? Dr. Walter, se quiser, a hora que estiver pronto, pode ficar à vontade, tá? Sim, presidente, desculpa, eu só vou falar o voto aqui. Já faço a leitura, só um segundo. Presidente, fazer a leitura do voto é um voto apenas para constar o meu posicionamento com relação ao material intermediário. Mas, nesse caso, eu pedi visto porque ele é um pouco diferente. Um caso, acho que no mesmo dia que nós julgamos aqui. Então, presidente, começo assim. Pedir vista dos autos para ponderar sobre as razões lançadas no voto do ilustre juiz relator, Dr. Silvio Rioquitti Rodaga, cujo relatório peço vênia para adotá-lo na sua integralidade. A acusação tem relação com o aproveitamento de crédito de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento, e, no meu entender, algumas delas estão em linha com a decisão normativa CAT número 1 de 2001, no que diz respeito ao crédito na aquisição de material intermediário, item 3.1, cujo teor é o seguinte, e só para mencionar brevemente aqui os pontos destacados, né? Matéria-prima, material secundário. Nessa linha, como está existência matéria-prima, material secundário ou intermediário, material de embalagem, o combustível e a energia elétrica consumidos no processo industrial ou empregados para integrar o produto objeto da atividade industrial. Mas, para o seguinte, eu destaco o seguinte: os seguintes insumos que se desintegram totalmente no processo produtivo de uma mercadoria ou são utilizados nesse mesmo processo produtivo para limpeza, identificação, desbaste, solda, etc. Lixas, disco de porta, disco de lixa, eletrodos, escovas de aço, pincel atômico e lápis para marcação de embalagens e rebolos. São os materiais que eu destaco aqui. Com a devida vênia ao doutor juiz relator, embora os seus argumentos tenham enfrentado a matéria com profundidade, de forma técnica e com superdade em decisões desse tribunal, alguns dos insumos objeto de julgamento se amoldam perfeitamente à decisão normativa CAT 1 de 2001. Para a decisão normativa CAT 1 de 2001, adotando as lições do saudoso jurista baiano Leomar Baleeiro, insumo é aquele material intermediário que se consome ou se integre no processo de fabricação, sem qualquer indicação de tempo, isto é, se em um ou mais ciclos produtivos. Frise-se que, em direito, não cabe ao aplicador da norma distinguir onde o legislador ou órgão administrativo, que tem a função de interpretar os textos normativos, não o fez. Até porque os materiais intermediários destacados na referida decisão normativa, tais como lixas, disco de porte, disco de lixa, eletrodos, escovas de aço, pincel atômico, lápis de marcação e embalagens e rebolos, são representantes fiéis de insumos utilizados por mais de um ciclo produtivo. Com devido respeito ao entendimento adotado, que só admite o direito ao crédito para insumos que se consomem integralmente e instantaneamente, afirmando que mero desgaste não se dá direito ao crédito, em verdade distancia-se do processo lógico de enquadramento do fato à norma jurídica, subsunção. O texto normativo não criou a locução consumir integralmente e instantaneamente, ao contrário, prevê que o insumo deve ser consumido ou integrado no processo de fabricação de produtos. Considerando que a atribuição de termo ao objeto ocorre de forma arbitrária, em sentido comum, o verbo consumir pode significar comer, gastar, destruir, utilizar. Juridicamente, o consumo ocorre mesmo que a coisa não se destrua ou se desgaste. Na técnica jurídica, o consumo se refere ao gasto ou destruído. São questões tratadas no vocabulário jurídico de Plácido e Silva, 28ª edição, página 362.
Portanto, considerando que nem o legislador, nem o órgão administrativo de interpretação de textos criou limitação de tempo para o consumo, repita-se, não cabe ao intérprete aplicador da norma criá-la, sob pena de se estar inovando o ordenamento jurídico. Além disso, entendo que o laudo trazido aos autos pela recorrente, produzido por pessoa habilitada, mesmo que descreva os detalhes técnicos, corrobora com o argumento da peça recursal sobre o consumo dos materiais intermediários no processo fabril, demonstrando de forma clara que o desgaste ocorre pela fricção entre o insumo intermediário e o produto em processamento. É perceptível pelas fotos constantes no laudo que sem tais insumos não se obtém o produto acabado. Vale destacar que não há como as mercadorias se consumirem integralmente, até sua completa eliminação física, durante um ou mais ciclos de processo de fabricação, até porque somente uma parte do insumo é que sofre o desgaste por contato direto com o produto, sendo que, após a sua finalidade torna-se um insumo inservível para qualquer outra finalidade. Por esse raciocínio, e nesse sentido, houve consumo integral do material intermediário, já que não se conseguirá mais exercer a sua única função, que é a da remoção de material durante o processo de matéria-prima. A meu ver, o desgaste ao longo do tempo reforça a condição imposta para fins de aproveitamento do crédito CMS sobre material secundário, que é de ser consumido no processo fabril, tal como prevê o regulamento CMS, artigo 66, inciso 5. Por essas razões, os insumos, laudo, folha 4371 a 4378, relacionados abaixo, se consomem durante a fabricação de produtos fabricados pela recorrente e, por isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso ordinário. E aí eu destaco quais são os itens, né? São os ácidos utilizados na preparação, decapagem e acabamento de produtos em processo acabado, os óleos, né, exceto graxa, na laminação utilizados para a conformação da peça, cal hidratada, cloreto de sódio, hipoclorito de sódio, metabisulfito de sódio e desengraxante, aplicado no setor de banho de peças, esmaltantes, sintéticos, thinner, wash prime, pasta solvente, água ras, tinta estileno, fosfatizantes, refinador, acelerador, passivante, desengraxante, butilglicol, solventes especiais, coagulantes, polieletrólito, ácido clorídrico, soda cáustica, filme stretch, no setor de pintura de produtos fabricados, argônio líquido, gás carbônico, nitrogênio, oxigênio industrial, aplicados no setor de solda de produtos fabricados, sabão de estampagem aplicado na conformação de produto em fabricação, granalha de aço para processo de decapagem da matéria-prima. No que diz respeito aos demais insumos defendidos pela recorrente como sendo materiais intermediários, entendo que deveriam ter sido objeto de uma análise mais detalhada no laudo, vez que o perito classificou os materiais utilizados em máquinas e equipamentos do processo produtivo como peças, e não como materiais intermediários, folhas 4377. Além disso, não há como exercer um juízo de valor com base apenas nas informações prestadas, as folhas 4379 a 4.400, ainda mais quando não se tem certeza de que se trata de complemento do laudo ou material produzido pela recorrente de forma unilateral. Com relação aos demais pontos da peça recursal, acompanho integralmente o voto do doutor relator. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Walter. Alguém tem alguma dúvida relativa a esse processo? Pois não, doutor Rodolfo, fique à vontade. Bom dia, doutor Walter, bom dia a todos, novamente. Eu andei olhando aqui enquanto o doutor Walter lia o voto, bem elaborado voto que ele apresentou aqui em vistas, e ao qual já parabenizo ele antecipadamente. Eu não consegui encontrar nos demonstrativos do fisco, né, os que embasam o crédito contestado, as mercadorias que o Dr. Walter indica ali nas alíneas A a G. Eu passei aqui várias vezes, botei para buscar aqui os demonstrativos, eles estão nas folhas 169 até 186.
Eu confesso que eu não consegui encontrar essas mercadorias nos demonstrativos. Porque os demonstrativos eles começam ali, conjunto de ferramentas, modelo de isopor, a lâmina de suspensão, anel, alguma coisa, batente do gripper, né? Bocal de solda, bucha, furo. Eu confesso, doutor Rodolfo, que eu fui pelo laudo. Não vou nem discutir. Se o doutor realmente não encontrou, eu retiro o meu voto, de verdade, e acompanho integralmente, faço um voto de preferência, menciono isso que o doutor mencionou e acompanho integralmente o doutor Silvio. Tá joia. Realmente eu não olhei assim detalhadamente os documentos. Eu fui com base no laudo, porque é o que se apresentou na defesa, né? Uhum. E a própria, de certa forma, até a própria advogada no dia fez uma sustentação oral e eu realmente me apeguei nesses insumos de processo. Como foi tratado de forma genérica, eu falei, bom, se tem um laudo e é isso que está sendo discutido, eu fui me basear diretamente no laudo. Então, presidente, se for o caso, ou eu retiro o voto e coloco um voto de preferência, né, acompanhando integralmente, porque esse laudo realmente ele mais complica a vida da empresa do que confirma alguma coisa, porque ele trata esses materiais que consome no processo, ele trata como peças. Ele não trata até a broca, até a fresa, ele coloca peças, né, de substituição. Então, ficou pior ainda o cenário, para meu ver, porque eu me baseio sempre no laudo, né? Doutor Walter, aproveitando, como eu também sigo muito a questão do laudo, mais uma vez, parabéns pelo voto, mas mais uma vez que você elucidou, uma vez que o laudo desse totalmente, como se fala, sustentação para o teu voto, né? Se efetivamente ele sustentasse, poderia basear o teu voto, mas como você mesmo falou que efetivamente o doutor Rodolfo, efetivamente, o laudo está muito confuso, então... Sem dúvida, sem dúvida. Na parte do que é químico, né, tá fácil. Ele descreve qual é o setor de aplicação e ali a gente sabe que ele se consome mesmo, não tem... É parcial, mas se consome. Você usou, acabou. Agora, na parte do... Perdão. Não, desculpa, eu que acabei cortando. Não, eu concordo. Na verdade, eu prefiro até retirar o voto e fazer uma preferência para acompanhar o doutor Silvio, porque o laudo ele fala que esses materiais, isso pelo laudo, né? São peças. Sim. E peças de substituição, até utilizado no laudo. Né? Entendi. Obrigado, doutor Walter. Obrigado também, doutor Rodolfo. Presidente, o que o presidente preferir, eu posso fazer uma preferência. Pode ficar à vontade, doutor Walter. Se quiser fazer uma preferência, então, eu vou habilitar a edição. Perfeito, presidente. Tá aqui, ó, está habilitada a edição. Perfeito. Eu vou... um minuto, presidente. Obrigado. Eu estava vendo também, de fato, esses produtos não compõem a acusação mesmo. Não, perdão, falha imperdoável. Perdão. Obrigado, doutor Rodolfo, também pelo alerta, porque eu acabei me baseando no laudo. Imagina. A gente imagina que o laudo vai contestar os produtos que estão na acusação, né? Mas não Claro, foi, não foi o caso. Perfeito. Desculpa. Exatamente.
Presidente, só para verificar se estão todos de acordo com essa breve menção, né? Eu estou dizendo o seguinte: ponderando melhor e após a exposição do Dr. Rodolfo, a quem agradeço pelo alerta sobre o laudo não ter tratado dos insumos, conforme lido, né? Conforme lido no voto, com as escusas de estilo, voto no sentido de acompanhar integralmente o voto do doutor relator. Tá? Eu vou colocar a posição para ficar vendo. Pode ser assim, presidente, que assim eu já registro e na verdade, conhecido integralmente e não provido. Doutor Walter, eu acho que os demonstrativos, né, não abordam ao invés de laudo. Mas na verdade eu me baseei no laudo, né? Eu posso até melhorar essa redação, mas eu me baseei no laudo, né? Deixa eu ver como eu coloquei aqui, perdão, novamente. Eu digo o seguinte: ponderando melhor e após a exposição do Dr. Rodolfo, a quem agradeço pelo alerta sobre o laudo, não ter tratado dos insumos, aí eu posso colocar do objeto da autuação. Pode ser? Então, presidente, se permitir só aqui a edição, já faço e já... Então, não ter tratado o laudo, né, não ter tratado dos insumos objeto da autuação, com as escusas de estilo, voto no sentido de acompanhar integralmente a posição do doutor relator. Tá, Obrigado. ok. Por nada. Alguém mais tem algum questionamento? Vou encerrar os debates e passar a votação. Encerrado o julgamento da IM 442.765, iShop Maxion S.A., recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do relator. Passar o voto da Cordeiro Cabos Elétricos S.A., a IM 416.795. É um retorno de vista. Dr. Carlos dava provimento ao recurso ordinário. O Dr. Rafael levou em vista. Dr. Rafael, pode ficar à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Vou passar a leitura do meu voto de vista. Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e para ponderar acerca das razões levantadas em seu voto pelo ilustre juiz relator Dr. Carlos Henrique Martins de Lima, a quem rendo minhas homenagens, em cujo bem elaborado relatório peço vênias para adotar em sua integralidade. Em seu voto, o juiz relator assim fundamentou e decidiu. É que eu transcrevo a parte da fundamentação e decisão, no qual o ilustre juiz relator ele afasta a exigência do imposto e a multa em relação a 251 operações que o contribuinte comprovou, né, trouxe aos autos informações acerca da não ocorrência, né, conforme e-mails e declarações dos destinatários. Sigo eu no item 3 do meu voto. Com devida vênia, ouso discordar do entendimento esposado pelo ilustre juiz relator. Isso porque, a meu ver, as 251 declarações apresentadas pela recorrente, com o intuito de comprovar a inocorrência das operações, não têm o condão de autorizar a emissão de notas fiscais de entrada com o intuito de cancelar as operações, muito menos o creditamento de ICMS nelas destacado. Explico. Constante disposto no artigo 59, 61, 63 e 64 do regulamento, o direito ao crédito do ICMS, no caso de mercadorias não entregues ao destinatário, está condicionado à entrada da mercadoria no estabelecimento, observadas as disposições do regulamento. Trago aqui cópia descrição dos artigos e realçando a questão que o crédito se dá
no momento da entrada das mercadorias no estabelecimento. Prossigo no item 6 do meu voto. Desse modo, somente seria possível o creditamento do ICMS nos casos em que a mercadoria efetivamente entrasse no estabelecimento da recorrente em razão do retorno por não ter sido entregue ao destinatário por qualquer motivo. Assim, como decorrência lógica do acima exposto, para que seja possível o acreditamento do ICMS decorrente da entrada das mercadorias em retorno, é necessário que essas tenham sido efetivamente remetidas ao destinatário e, somente então, tenham retornado ao estabelecimento da recorrente. Conforme informado pela própria recorrente em sua defesa e reiterado em seu recurso ordinário e em diversos memoriais apresentados, das 597 operações objeto da autuação, em 495 casos, sequer houve a saída das mercadorias do estabelecimento da recorrente. Desta feita, não há que se falar em entrada das mercadorias decorrente do retorno, por não haverem sido entregues ao destinatário e, consequentemente, inadmissíveis a emissão da nota fiscal, das notas fiscais de entrada e o creditamento do ICMS correspondente. A bem da verdade, diante do cancelamento dos pedidos por seus clientes após a emissão da nota fiscal, mas antes da saída das mercadorias do estabelecimento, a recorrente deveria ter realizado o cancelamento das mencionadas notas fiscais, observado o disposto no artigo 18 da Portaria CAT 162 de 2008. Desse modo, entendo estar perfeitamente caracterizada a infração relativa às 495 notas fiscais de entrada emitidas irregularmente pela autuada nas situações em que sequer houve a saída das mercadorias, razão pela qual voto pela manutenção da acusação nesta parte. No tocante às 102 notas fiscais restantes da acusação do item 2 do exordial, relativamente às quais a recorrente afirma ter ocorrido a saída das mercadorias e posterior retorno por não haverem sido entregues ao destinatário, entendo que o direito ao crédito do ICMS está condicionado à observância do disposto no artigo 453 do regulamento, conforme determinado no artigo 63, inciso 1º do regulamento. Transcrevo o artigo 453 do regulamento do ICMS. Prossigo no item 12. Assim, para ter assegurado seu direito ao crédito do ICMS relativamente a 102 notas fiscais restantes, a recorrente deveria ter demonstrado o cumprimento de todas as intervenções do artigo 453 do regulamento, em especial o disposto em seu parágrafo único. No entanto, ao analisar os autos, não é possível identificar efetivamente quais operações foram objeto de retorno, nem as notas fiscais nas quais conste o motivo, firmado pelo destinatário ou pelo transportador, de mercadoria ter sido recusada ou não ter sido entregue. Também não foi possível localizar os elementos, inclusive contábeis, que comprovem a importância eventualmente debitada ao destinatário não tenha sido recebida. A fim de suprir a ausência supramencionada, a recorrente juntou aos autos entre defesa, recurso ordinário e memoriais, mais de 1000 páginas contendo e-mails e declarações firmadas pelos destinatários, dando conta da não realização das operações, sem, no entanto, demonstrar de modo claro quais dessas declarações se referem a mercadorias que foram recusadas pelos destinatários ou sequer entregues após a saída do estabelecimento da recorrente. É de se ressaltar que o julgador não pode atuar como patrono das partes, cabendo a estas trazer a ele, de modo organizado, os elementos que julguem suficientes para formar seu convencimento. No caso em análise, não existe nos autos planilha trazida pela recorrente que relacione para cada nota fiscal as páginas em que se encontram os documentos comprobatórios do cumprimento das exigências previstas no artigo 453 do regulamento. Não é razoável pressupor que o julgador deva vasculhar mais de 1000 páginas atrás de elementos capazes de corroborar as alegações da recorrente. Desta feita, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar seu direito ao crédito, razão pela qual entendo perfeitamente caracterizada a infração relativamente às 102 notas fiscais de entrada restantes da acusação. Diante do exposto, voto pelo não provimento do recurso ordinário da recorrente relativamente ao item 2 do exordial, mantendo integralmente a acusação. Relativamente à aplicação da súmula 10 revisada desse TIT para a limitação dos juros à taxa Selic, acompanho o posicionamento do ilustre juiz relator. É como voto. O processo está em discussão. Alguém quer se manifestar? Doutor Carlos? Não? Doutor Walter? Pode ir, doutor Walter. Doutor Carlos, se tem alguma consideração a fazer, porque realmente, assim, eu estou tendente a acompanhar o doutor Rafael, doutor Carlos.
pela ausência de procedimentos ali, né, adotados ou equívocos novamente, né? É só para saber se tem alguma ponderação. Na realidade, o que acontece? Quando eu fiz esse voto, eu pensei muito, aí depois das considerações do Dr. Rodolfo, até, mas e agora com a apresentação do Dr. Rafael, como eu vou usar o seu ilustre exemplo que você adotou no voto anterior. Eu até peço licença, eu vou mudar meu voto, presidente, vou pedir a preferência, e eu vou acompanhar o Dr. Rafael e pelas considerações, eu pensei, coloquei o entendimento, mas eu vou acompanhar o Dr. Rafael após a apresentação do voto dele. Tá ok, doutor. Então, eu vou... o doutor vai alterar o voto, só solicitar uma preferência. Eu vou solicitar uma preferência e após a apresentação do voto do ilustre doutor Rafael, eu vou acompanhar a sua íntegra. Pode solicitar, doutor. Ok, deixa eu ver aqui. Nesse caso também eu vou também eu entendo que o voto do doutor Rafael também está adequado, porque as próprias destinatárias eles confirmam que não houve operação, né? Então, ou seja, a operação foi cancelada antes da saída da mercadoria, então ele não poderia nem, ele deveria ter ido lá e cancelado a nota fiscal, né? Não ter feito uma nota fiscal de entrada, porque a mercadoria nem chegou a sair do estabelecimento. Por isso que eu vou acabar acompanhando o doutor Rafael também.
Presidente. Pois não, doutor. Me dá só uma questão aqui. Aqui, na questão de antecedente, não há questão de antecedente, perfeito. E no recurso ordinário, eu coloco conhecido com a anulação da decisão anterior? Não, Conhecido integralmente por julgamento de mérito, né? isso. Perfeito. Não provido. Perfeito. Não provido. Ok. Já registrei o voto, presidente. Não, desculpa, parcialmente provido. Parcialmente provido, desculpa. Então, tem que desistir do voto de preferência? Não, habilita, pede edição. Pedir edição? Desse voto. Eu não... Aqui está desistindo. Não, está escrito aqui, peraí. Coloquei. Pode colocar, editar. Pode gravar de novo. Mas daí cancelar a edição, é isso? Ou redigir a preferência? Não, agora eu habilitei a edição. É parcialmente provido porque limitou a Selic. Então, mas aqui o voto de preferência está aqui, redigir a preferência ou cancelar a edição? Redigir a preferência. Então, mas aí não vai sobrepor, vou ter que redigir tudo de novo? Você tem ela salva ou não? Não, não salvei. Rafael. Melhor copiar no arquivo, abre o arquivo do Word, do bloco de notas, copia o que você escreveu, cola lá e depois você cola de volta.
Não. Eita, porque se eu abrir a redigir, se eu redigir a preferência aqui, vai zerar de novo, né? Ah, entendi. Então, vou fazer o seguinte, confirma o voto e aí a gente vota com o Rafael. Como que é? Desiste da edição. Cancelar a edição, então, certo? Isso. Vamos ver se Ok. ficou aqui, peraí. Aí tá aqui, ó, desistir do voto de preferência. Peraí. Deixa eu ver. Acho que se desistir... Então. Não, acho... Deixa eu ver aqui se... Não, é que não está aparecendo o voto de preferência aqui, né? Então, é que eu não salvei o voto também. Fiz rapidinho. Acho que vai ter que fazer de novo, Carlos. Então vamos fazer rapidinho, vai. Tá Depois bom. eu faço. Peraí, Vamos que lá. eu vou editar aqui, então. Tá. Edita ele. Aí na gravação é parcialmente provido, por causa da Selic. Ah, acho que voltou, hein? Voltou? Voltou. Ah, então tudo bem. Parcialmente provido. Pronto. Tá ok. Vou encerrar os debates, então, tá? Perfeito. Encerrado o julgamento do contribuinte Cordeiro Cabos Elétricos S.A., AIM 416.795, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Último processo da pauta, AIM 417.301, Nastari Distribuidora de Alimentos Limitada. Relatora, doutor Carlos. Doutor Carlos, pode ficar à vontade. Obrigado, presidente. Tá abrindo aqui para mim ainda. Só um minutinho que tá aqui. Bom, presidente, o processo ele tem duas... Ele é composto de duas infrações. A primeira deixou de pagar o ICMS no montante de 390 mil e tanto no período de 1 de 1 de 2016 a 31 de 12 de 2016, calculada a alíquota de 18% sobre 2.172.000, apurado por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES, decorrente da constatação de suprimentos de caixa não comprovados e passivo fictício, enquadrado na hipótese do inciso 2, 3 do 509-A. Conforme se demonstra na ficha de identificação de ajustes, fichas de ajuste de grupo de contas e fichas de balanços de trabalho e apuração de imposto, bem como pelo relatório circunstanciado e cópias de documentos. O item 2 deixou de se pagar esse semestre no valor de 276.834, no período de 1 de 1 de 2017 a 31 de 2017, calculado sobre a alíquota de 18% sobre 1.537.000, apurado por meio de levantamento fiscal realizado no artigo 509 do RICMES, decorrente da constatação de passivo fictício, enquadrando na hipótese inciso 3 do 509-A, conforme demonstra a ficha de identificação, ajuste, ficha de ajuste com grupo e tudo mais, mesma infração. Inconformado, a autuada apresentou defesa de folhas 513 a 22, a autoridade se manifestou em folha 525 e 526, e a decisão de primeira instância julgou procedente o auto de infração e recapitulou a penalidade do item 1.1 para o artigo 85, inciso 1, a linha A, combinado para o primeiro e nono e 10º da Lei 6.374, e a penalidade do item 1.2 para o artigo 85, inciso 1, combinado para parágrafos 1,
1º e 9º da Lei 6.374, sem prejuízo da exigência do ICMS. A recorrente apresentou recurso ordinário para esse tribunal de impostos e taxas, folha 541 e 549, representando os argumentos apresentados na defesa, providando ao cancelamento do auto de fração, providando pelo cancelamento do auto de fração. A representação fiscal apresentou parecer. A 6ª Câmara de Julgadores de Segredo Tribunal de Impostos e Taxas conheceu o recurso ordinário e interpôs e deu parcial provimento para cancelar o item 1 e manter integralmente o item 2 do auto de infração. Folhas 1889 e 1855. A recorrente formulou pedido de retificação julgado, protestando pela retificação da decisão proferida nos autos do recurso ordinário para manter o cancelamento do auto do item 1.1 do auto de infração e determinar o cancelamento parcial do item 2 para considerar como isento as operações realizadas no período de 1 de 1 de 2017 a 31 de 3 de 2017 e tributáveis as operações realizadas em 1 de 4 de 2017. A Fazenda Pública interpôs recurso especial, provinando pela declaração de nulidade da decisão ACO quanto ao julgamento do item 1.1, subsidiariamente a manutenção da decisão da primeira instância. A recorrente apresentou suas contra-razões de recurso especial. A requerente interpôs recurso especial requerendo a retificação da decisão proferida em sede de recurso ordinário para manter o cancelamento total do item 1 e o cancelamento do item 2, apresentando também novo pedido de retificação de julgado, em face da decisão proferida no julgamento de recurso ordinário. A recorrente apresentou novas contra-razões ao recurso especial da Fazenda Pública, reprisando os argumentos já desenvolvidos anteriormente apresentados. Foi deferido o processamento do pedido de retificação julgado, interposto pela recorrente, tendo o ilustre presidente deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas sobrestados análises do processamento do recurso especial da Fazenda e da recorrente, folhas 2028. A 6ª Câmara Julgadora deu provimento ao pedido de retificação julgado, convertendo o julgamento de diligência para que a autoridade fiscal delimitasse o montante relativo ao período de 1 de 1 de 2017 a 31 de 3 de 2017, intimando a recorrente a apresentação de balancetes mensais e trimestrais se necessário. A Delegacia Regional Tributária do Presidente Prudente procedeu à delimitação solicitada, afirmando que o montante passivo fictício relativo a 1 de 1 de 2017 e 1 de 3 de 2017 correspondente a um valor de R$ 794.946. A representação colocou seu parecer, considerou cumprida a diligência e, acolhendo a 6ª Câmara Julgadora deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas, deu integral provimento ao pedido de retificação julgado, conhecendo o recurso ordinário e dando-lhe provimento parcial também para cancelar o item 2. Face à decisão proferida, a Fazenda Pública apresentou no recurso especiais, requerendo que seja declarada nulidade de decisão ACO, cancelando o item 2, subsidiariamente seja restabelecida a decisão de primeira instância. A empresa apresentou novas contra-razões ao recurso especial e foi proferida decisão indeferindo o processamento do recurso especial apresentado pela empresa, tendo visto que essa deixou de indicar e juntar cópias de decisão para paradigmas proferidos por qualquer das câmaras deste egresso tribunal, desrespeitando o disposto do parágrafo 2º e 3º do artigo 114 do decreto 54486, que regulamenta a lei 3.457. A dor da Câmara Superior deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas conheceu parcialmente o recurso especial da Fazenda Pública e deu provimento para anular as decisões recorridas, por estarem maculadas de nulidades e vícios apontados para que outra seja proferida. Esse foi o relatório, presidente. Então, vou direto ao voto rapidamente. Primeiramente, a face preliminar de nulidade, eis que a fiscalização produziu detalhado relatório circunstanciado, de folhas 10 e 23, especificando a origem de cada componente do montante do presente auto-infração, partindo de levantamentos fiscais corroborados pelos balanços patrimoniais e pelas demonstrações do resultado do exercício dos anos 2016 e 2017, folhas 47 e 49. Por outro lado, a documentação apresentada pela recorrente após as notificações elaboradas pela fiscalização apenas corrobora a inadequação de sua escrituração fiscal, especialmente irregularidades nas contas fornecedores nacionais e empréstimos e financiamentos a pagar, tendo em vista valores vultuosos de seus saldos. Assim, não há reparo a ser feito pelo trabalho produzido pela fiscalização, que deram origem à lavratura do auto-infração, tendo esse auto-infração sido lavrado nos termos do Código Tributário Nacional 142, parágrafo único. Foi também assegurada à recorrente o direito à ampla defesa e contraditório, tendo sido a possibilidade
de elidir o trabalho fiscal, configurando o absoluto respeito devido ao processo legal. No entanto, a recorrente não conseguiu elidir o trabalho de fiscalização e, através de documentação por ela fornecida, estou comprovada a prática de hipótese prevista no artigo 59A, suprimentos caixa não comprovados na manutenção de passivo fictício, situação essas que são acompanhadas da presunção da ocorrência da omissão de operações tributáveis. A ausência de comprovação dos empréstimos implicou também na presunção de que o saldo lançado na conta empréstimos e financiamentos a pagar, em contrapartida, na conta caixa, teve finalidade de suprir caixa da empresa para cobertar recursos mantidos à margem de contabilidade, os quais tiveram origem em operações tributárias de ICMS, conforme previsto no artigo 509-A, inciso 2 do RICS. Deste modo, se afigura totalmente improcedência das alegações da recorrente em sede preliminar, motivo pelo qual afasta a preliminar de nulidade de que o auto de infração tenha sido lavrado por mera presunção, sem comprovação inequívoca de fato gerador, conforme preconiza o artigo 142 do CTN, tendo em vista que a atuação está baseada em diferença de levantamento fiscal, amparado por expressas disposições legais constantes do artigo 74 da Lei 6.374 de 89. Quanto à alegada isenção das operações da recorrente nos documentos apresentados ao constado da folha 576.135, comprova que as operações tiveram por objeto carne e até 31 de 3 de 2017 a operação interna de saída da carne estava isenta, sendo que a partir do dia 1 de 4 de 2007, tal operação, quando não destinada ao consumidor final, passou a ser tributada de forma de carga tributária que resulte percentual de 7%. O levantamento fiscal efetuado no presente caso, para fundamentar ambos os itens 1 e 2 do auto de infração, estabelece expressamente que o imposto será apurado pela aplicação da alíquota de 18%, inciso 1, artigo 52 do RICMES, salvo se o contribuinte tiver praticado qualquer operação ou prestação de serviço sujeita à alíquota maior. No período de levantamento, hipótese que deverá ser considerada esta alíquota, independente do regime de tributação que estiver sujeita à mercadoria. Artigo 509, parágrafo 4 do RICMES. Ocorre que as notas fiscais constadas 576.135, que comprovam que as operações tiveram por objeto carne e até o dia 31 de 3 de 2017. A operação interna de saída isenta foram juntadas extemporaneamente, tendo sido apresentadas somente quando já teria sido agendada a sessão de julgamento do processo, motivo pelo qual não pode ser conhecido, pois manifestamente intempestivas, tendo a Câmara Superior deste Egresso Tribunal de Potestades manifestado entendimento em diversas ocasiões em que as provas juntadas aos autos de forma intempestivas não devem ser prestigiadas, exceto se caracterizar de força maior ou fato superveniente. Aí da qual eu transcrevo. Por conseguinte, tal argumento não pode ser aceito, ainda mais considerado que, diante de passivo fictício e de suprimentos de caixa sem origem, a lei atribui origem desses valores a operações tributadas omitidas à fiscalização. Dessa forma, não se pode considerar isentos um conjunto de operações presumidas, pois totalmente desconhecidas as circunstâncias da mercadoria envolvida, não podendo ser aceitos os documentos juntados intempestivamente. Assim, a legislação determina que o imposto exigido em função do levantamento fiscal deve ser calculado através da aplicação da alíquota geral e o valor da diferença apurada, menos o que o contribuinte tenha praticado em operações com alíquota superior, não havendo previsão legal para se considerar neste cálculo qualquer benefício aplicado à mercadoria normalmente vendida à recorrente. Em relação à boa-fé, aplica-se a hipótese 136 do CTN, da qual transcrevo. No tocante à multa, essa penalidade aplicada por descumprimento da obrigação tributária, principal ou acessória, visa punir o infrator que tenha em desacordo com a legislação tributária. Deste modo, as multas, dado o caráter coercitivo, visam estimular a prática fracional, estando perfeitamente subsumidas às hipóteses dos autos. As multas aplicadas estão previstas na legislação vigente eficaz, especificamente no artigo 85 da 6.374/89, não havendo que se discutir acerca de seu montante, bem como a atualização de seu valor básico, o que é objeto da súmula 13 deste egresso tribunal dos seguintes termos, da qual transcrevo. É legítimo, portanto, a incidência dos juros, mesmo porque as alegações de constitucionalidade de juros aplicados por ferir o princípio constitucional não podem ser apreciadas na seara administrativa, pois não é palco para o exercício contra a inconstitucionalidade de leis. Essas questões decorrentes da legislação estadual e seu eventual excesso deve ser discutido no Poder Judiciário. Aí ele discute a Selic e aí eu também aplico a questão da súmula 10.
Ante exposto, decido por conhecer o recurso ordinário da empresa recorrente e dar-lhe parcial provimento para somente limitar os juros de acordo com a súmula 10. Os demais mantêm a decisão proferida em primeira instância que julgou procedência ou auto-infração. É assim como eu voto, presidente. Está em discussão? Alguém tem alguma dúvida? Então, os debates e passar ao voto. O encerramento desse julgamento, a IM 417-303, Nastar Distribuidora de Alimentos Limitada, recurso ordinário conhecido, parcialmente provido nos termos do voto do relator, decisão unânime. Eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um bom dia, bom final de semana. E agradeço a presença de todos, mais uma vez.